Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor e fazer a nossa meditação. Amém, meus amados. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, Tiago, essa epístola de Tiago, o contexto vai dizer assim, aqui no versículo 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então Tiago foi meio-irmão de Jesus Cristo, filho de José, né? Então ele vai escrever esta epístola para as 12 tribos de Israel dispersas, ou seja, esta epístola, ela se torna uma epístola universal, que ele vai escrever para os judeus crentes. Tá? Então, Tiago, ele vai começar falando acerca das tentações, acerca das provações, deixando bem claro, né, o que é provação, o que é tentação, para que não tenhamos, digamos assim, desculpas para quando damos ênfase, quando damos lugar para as tentações. Tá? Então a gente vai começar a ler a partir do versículo 12, a partir do texto que começamos, para que entendamos, meus amados irmãos, como proceder, como devemos fazer, o que é a tentação, o que é a provação. Amém? Então vamos lá, o 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O varão, quando ele sofre a tentação. O que é a tentação? Nós precisamos entender o que é a tentação. A tentação é aquilo que parte por parte de Satanás. Nós sabemos que Satanás, a palavra Satanás em hebraico, significa adversário, né? Então, o adversário da igreja, Satanás, ele coloca as tentações na vida do crente. Nós aceitamos a Cristo, nós confessamos a Cristo como Salvador, nós buscamos a Cristo, nós começamos a frequentar a igreja, né? Então, para muitas pessoas, até mesmo para nós estamos firmes na rocha até nós nos depararmos com uma tentação. E muitas das vezes o homem ele não resiste à tentação porque ele não está preparado espiritualmente. Nós precisamos entender que a tentação, ela vem por parte de Satanás. E se espiritualmente nós não estivermos preparados, nós vamos ceder à tentação ou às tentações. Primeiro, o nosso adversário ele é espiritual. Amados, Satanás ele sabe o que fazíamos, ele sabe do que gostávamos, ele sabe como procedíamos lá no mundo.
E a partir do momento que você aceita Cristo como Salvador, se você não tiver uma vida de retidão, se você verdadeiramente não estiver firmado na rocha, se você verdadeiramente não estiver preparado, você cederá às tentações. As tentações sempre estarão presentes na vida do crente. E acreditem que uma das tentações piores é sobre a carnalidade. Né? Se o homem não estiver com o seu espiritual forte, ele vai ceder à carnalidade. Ele não resiste a uma moça bonita, ele não resiste, né, a uma serva do diabo, que é colocado ali na vida dele para destruir o seu casamento. Ele não resiste a jogos, ele não resiste a bebidas, ele não resiste a drogas. Existem crentes, por exemplo, que aceitaram a Cristo e nos parece que o correto é viverem só dentro da igreja. Só dentro da igreja. Só dentro da igreja, porque se ele sair da igreja, ele vai cair. Se ele sair da igreja, ele vai se desviar. Né? Então tem muitos crentes, né, que procedem dessa forma. Nos parece que foram feitos para estar dentro da igreja, mas aí que está um erro muito grande. Né? Que a tentação, ela pode ser resistida quando eu estou preparado espiritualmente. Quando eu passo pelo processo de regeneração. Quando verdadeiramente o Espírito de Deus, ele habita em mim. Amados, quando nós colocamos em nossas mentes, quando temos a consciência de que nós somos templo do Espírito Santo, do Deus vivo, nós resistimos à tentação. A tentação, ela não consegue nos vencer. Porque dentro de mim, dentro de você que aceitou a Cristo, habita o Espírito Santo de Deus. Então, Deus, ele habita em você. Deus, ele habita na igreja. E o Espírito Santo é o principal, podemos dizer assim, é o principal elemento de combate à tentação. Porque a tentação não vem de Deus, a gente vai ver mais para frente. Que a tentação não vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a tentação, ela é proveniente de Satanás. E ela sempre estará presente na vida do crente. Em alguma situação da sua vida você já foi tentado ou você será tentado. Em algum momento da sua vida, Satanás, ele vai se levantar, vai colocar aquele prato bonitinho, né? Aquele prato recheado, bem atraente para você comê-lo, e depois, na última garfada, você vai sentir o gosto do fel, o gosto do pecado. Então a tentação, ela precisa ser combatida. A tentação, ela precisa ser repelida através da santificação, através do Espírito Santo que deve estar na tua vida. Porque quando você tem o Espírito Santo, você é santificado. Tem pessoas que aceitaram a Cristo, tem pessoas que estão anos da igreja e você não consegue ver santidade na pessoa. A pessoa fala o que quer, o vocabulário continua do mundo, a pessoa veste o que quer, se comporta da maneira que quer, porque precisa passar por um processo de regeneração. Tem pessoas que ficam na igreja, ficam no mundo, ora na igreja, para lá e para cá, não conseguem se firmar, porque não conseguem resistir à tentação. Né? Então vamos ver o que Tiago escreveu. Olha só. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, a partir do momento que você sofre a tentação, mas você resiste à tentação, quando você consegue resistir à tentação, amado, você receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Quando eu resisto à tentação, eu estou dizendo para Satanás, eu não pertenço mais a ti. Eu não pertenço mais ao mundo. Agora eu tenho um Senhor e Salvador.
Quando você resiste à tentação, você está dizendo que Cristo verdadeiramente habita em você, que o Espírito Santo, ele é dono das tuas vontades, dono da sua vontade, dono das nossas vontades, podemos dizer assim. Então, quando resistimos à tentação, nós estamos demonstrando que o poder de Deus que está em nós é muito maior do que o poder de Satanás. Amados, Cristo ele se alegra, Cristo ele fica feliz, Cristo ele fica radiante quando nós conseguimos resistir às tentações. E veja bem que o mundo ele é tentador. Principalmente nós que viemos de lá do mundo, nós sabemos que tudo que existe no mundo é tentador, é prazeroso. Se eu for falar para você que o pecado não é gostoso, eu vou estar mentindo. Mas nós sabemos que é gostoso, nós sabemos que é prazeroso, mas sabemos que é danoso, principalmente para a nossa vida espiritual e depois para a nossa vida secular, a vida deste mundo. Então a vida, o pecado, ele é danoso. O pecado, ele nos leva à morte. O pecado, ele nos faz morrer, primeiramente espiritual e depois materialmente. Então há uma necessidade de nós resistirmos à tentação. Porque veja bem, Cristo nos tirou de lá do lamaçal do pecado. Cristo ele nos trouxe. E nós já falamos aqui dos elementos, né, do passo a passo da salvação, a conversão. Depois vem a regeneração. Depois vem a justificação. Depois vem a santificação. Depois, por último, vem a glorificação. Então, é um passo a passo que nós devemos seguir. Não podemos pular etapas. Porque o passo após a conversão, que é a regeneração, né? Que é o Espírito Santo ele trabalhar no homem, que é o Espírito Santo formar uma nova pessoa, que é o Espírito Santo dar um novo caráter, uma nova visão para o homem, transformá-lo em um novo ser, limpar da prostituição, dos vícios de bebidas, de drogas, sei lá, o vício que aquela pessoa praticava. Então isto nos dá a certeza de que o Espírito Santo, quando ele faz isso na vida do homem, o homem ele precisa abraçar o Espírito Santo. Ele precisa pedir verdadeiramente que o Espírito Santo faça a morada nele, para que o Espírito Santo tome posse daquele templo. Então as palavras serão direcionadas de forma diferente. O proceder daquela pessoa será diferente. A forma de pensar, de se comportar será diferente. Porque agora ele é templo do Espírito Santo. Do outro lado, o inimigo das nossas almas, Satanás. Você acha que Satanás ele vai ficar contente? Você acha que Satanás vai ficar contente em saber que o Espírito Santo libertou uma pessoa que servia a ele, que trabalhava para ele, que matava para ele, que se prostituía para ele, que roubava para ele, que mentia para ele? Você acha que Satanás vai ficar feliz? Não. Satanás não fica feliz, irmãos, e nem desiste facilmente do crente, viu? Ele não desiste. Ele quer o crente. Aquele que é quase crente, para ele não faz diferença, já faz parte para ele. Já faz parte dele, melhor dizendo. Já é dele. Quase crente, eu pensei que era crente, entendeu? Esse tipo de gente aí, crentes nominais, que dizem que são crentes, mas que na verdade servem a Satanás, que ficam com picuinhas dentro da igreja, que ficam levantando confusão, faz parte do diabo. Fazem parte do reino de Satanás. É o joio que está dentro da igreja. Este aí o diabo não precisa tentar, já está fazendo a parte dele. Mas o crente que verdadeiramente é crente, que aceitou a Cristo, abandonou o pecado,
ele vai passar por tentações. Mas creia que você é templo do Espírito Santo. Creia que Deus habita em você. Creia que você é forte, porque o Deus que habita em você jamais perdeu uma batalha. Creia que você terá vitória. Creia que você não retornará ao Egito. Creia que você permanecerá firme na rocha. Creia, resista, que o Espírito de Deus te dará vitória. Então a tentação, o diabo, ele vai pegar geralmente aquelas pessoas lá do seu passado, sabe aquelas namoradinhas lá do passado, aquela pessoa, e pode trazer para o seu presente. É uma tentação. Sabe aquelas garotinhas do YouTube que muitos crentes têm caído? Aquelas garotinhas que mandam nudes para os crentes e o crente fica louco. O crente começa a esconder o celular da esposa. O crente começa a se esconder para atender celular. Amados, você precisa resistir. Você precisa entender que Satanás está usando esta pessoa para tirar a sua paz, para tirar a sua salvação. Você sabe aquele desejo de voltar ao vício, aquele desejo de beber cerveja escondido, aquele desejo de tomar cachaça escondida? Ninguém está vendo, mas Deus está te vendo. Deus está te contemplando. Deus não tira os olhos de você um só momento. Não adianta você se esconder. Não adianta você se colocar dentro do guarda-roupa, debaixo da cama. Não adianta você cavar um buraco e se esconder, porque Deus, ele não perde você de vista. Você sabe aquela moça bonita dentro da igreja, que é namorada do seu irmão, e você está cobiçando, e você pensa nela de dia e de noite? Você pensa que Deus não sabe dessas coisas? Deus sabe. São tentações, irmãos. São tentações que o homem passa, porque é tudo carnal. O diabo sabe de onde nós viemos. O diabo sabe como procedíamos lá fora. Então nós precisamos saber lutar com armas espirituais para resistir à tentação. Se você não orar, se você não jejuar, se você não tirar pelo menos uns 30 minutos, uns 15 minutos na madrugada para orar a Deus, irmãos, e fica mais difícil para você lutar contra as tentações, porque Satanás, ele vem com bombardeio pesado. E nós precisamos, como o apóstolo Paulo, ele explica ali em Efésios 6, nós precisamos estar com as armaduras espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra demônios que vêm sobre as nossas vidas. Então nós precisamos estar com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade. Precisamos estar com nossos pés calçados na preparação do Evangelho. Precisamos estar com o escudo da fé. Precisamos estar com a espada do Espírito. Saber manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar preparados para que não cedamos às tentações. Quantos casamentos têm sido destruídos pelas ações de Satanás dentro da igreja? Quantas traições, quantos ministérios já não foram destruídos por Satanás? Quantas pessoas que vivem na mentira? Meus amados irmãos, nós precisamos suportar a tentação. Nós precisamos pensar nesse prêmio. Olha só, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Porque nós somos provados quando nós somos tentados. É aí que verdadeiramente nós saberemos se somos verdadeiramente crentes ou não. Quando temos a certeza que somos marido de uma mulher só, que nós não vamos ceder à carne, aos desejos da carne. Por isso o espiritual tem que ser mais forte. Por isso que o espiritual tem que prevalecer sobre a carne.
Porque quem cede à carne, em Romanos vai dizer que aquele que faz a obra da carne, a carne vai levar o quê? Para a morte, o pecado. Né? Mas que o Espírito é vida. Então nós precisamos cultivar o nosso lado espiritual. Nós precisamos entender que, como templo do Espírito Santo, nós precisamos ter uma vida santa, santificada ao nosso Deus. Vamos seguir. O 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ninguém sendo tentado vai colocar a culpa em Deus. Tem crente que coloca a culpa em Deus. Pô, o Senhor que colocou, o Senhor não vai tentar ninguém, meu irmão. E o Senhor não pode ser tentado pelo mal. Se ele não pode ser tentado pelo mal, ele não vai tentar ninguém. Ele não vai tentar ninguém. Não adianta querer colocar a culpa em Deus. Não adianta querer dizer que Deus que permitiu que as coisas acontecessem. Tem uns caras de pau que dizem assim: ah, pastor, a carne é fraca. Meu irmão, nós acabamos de falar ainda há pouco que o teu espiritual é que precisa ser forte. Então, se você trabalhar o seu espiritual, a tua carne verdadeiramente será fraca. Será fraca. E a tua carne sendo fraca, o teu espírito fica forte. A carne não vai sobrepujar sobre o espírito. E sim o espírito sobre a carne. Então, como nós somos espirituais, como nós somos igreja de Cristo, como nós fomos selados com o Espírito Santo, nós devemos ser espirituais. Observa a vida de Adão lá no princípio. Observa Adão. Observa a sexualidade de Adão. Andava nu, Eva andava nua, e você não encontra nenhum registro que Adão fosse um homem descontrolado. Ao contrário, era espiritual. O pecado ainda não tinha entrado no mundo. Portanto, Adão, a sua sexualidade era a coisa mais santa. Depois que o pecado entrou no mundo, você vê que houve uma mudança de comportamento na vida do ser humano. Por isso Cristo veio para nos dar a opção de sermos novamente espirituais. Então não vamos culpar Deus. Olha aqui, vejam bem. Mas cada um, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Olha o 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que isso quer dizer, pastor? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então você é atraído. Presta bem atenção, pastor. Presta bem atenção, irmão. Presta bem atenção, irmã. Você é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é isso? Desejos carnais que você tem no seu coração. Não vem dizer que é culpa de Deus. Não vem dizer que o Senhor que colocou essa tentação, que Deus não tenta ninguém. Você é engodado, ou seja, você é levado ao pecado pela concupiscência, pelos maus desejos que você tem dentro do seu coração, meu irmão. Você, para resistir a isto, você precisa ser regenerado. Você precisa passar por um processo de regeneração. Nós estamos vendo aí, eu já comentei aqui, volto a comentar hoje de novo, que existem pastores e mais pastores trocando de mulheres como quem troca de roupa. Ou como quem troca de carro, melhor dizendo. Cada ano uma mais novinha. Cada ano uma mais novinha, por quê? Ora, porque o pastor, ele não resiste, né? Ele se acha no direito, ele se acha mais importante que os demais. E porque ele é pastor, porque ele tem carteira de convenção, porque ele tem 30 anos, 20 anos de ministério, ele pensa que tudo que ele já fez na obra
é suficiente para a sua salvação. Presta bem atenção, pastor. Preste bem atenção no que o Senhor está fazendo. Preste bem atenção. Porque naquele grande dia da prestação de contas, não vá você pensando que a sua carteirinha da convenção, que as almas que o Senhor ganhou, vai ser levada em conta para pagar a toda a sujeirada que o Senhor está fazendo com o nome de Cristo. Não pense que vai apagar toda esta porcalhada que o Senhor está fazendo com o nome de Cristo. Lançando na lama o nome de Jesus, o nome do seu ministério. Por causa dos seus desejos carnais. O senhor precisa orar, pastor. O senhor precisa jejuar. O senhor precisa se converter. Se necessário, aceite a Jesus novamente. Irmãos, não é só para o pastor, não. É para esse monte de crente aí, mal formados, digamos assim, mal formados verdadeiramente. É isso mesmo. Pessoas que não se debruçam na palavra de Deus. Pessoas que vão atrás de falsos profetas. Pessoas que vão atrás de falsos pastores, de falsos ensinamentos que agradam só a ele. A igreja está passando por um momento difícil, uma apostasia muito grande, pessoas abandonando a fé. Quando alguém fala em pecado, é repreendido pelo pastor, os irmãos se levantam e vão embora. Sabe por quê? Porque estão amando o pecado. É gostoso ouvir coisas boas. O cara tá se prostituindo, o sujeito tá com 2, 3 mulheres dentro da igreja, mas porque ele é dizimista fiel, ninguém pode falar nada. O teu dízimo não vai te salvar, meu irmão. O teu dízimo não vai te salvar. O teu dízimo não vai adiantar para nada. Presta bem atenção. O teu dízimo não vai adiantar para nada. A tua oferta muito menos. O que você precisa é se converter. O que você precisa é pedir que o Espírito Santo te regenere e esta concupiscência, esses maus desejos carnais, são os desejos carnais que estão no teu coração, sejam arrancados, meu irmão. Porque você está dentro da igreja, mas servindo a Satanás. Você está dentro da igreja, desejando a mulher do outro, desejando as jovens da igreja. Então isto é a concupiscência. São os maus desejos. E não pense você que Cristo não está vendo. Ele está vendo sim. Ele está te contemplando. Ele está te contemplando sim. Não pense você que ninguém está vendo, que Cristo está vendo. E você será cobrado por isso. Então não venha dizer como diz a palavra aqui, né? Cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então não vem dizer que foi Deus que colocou a tentação. Satanás deu aquela forcinha, já sabe de onde você veio, e você vai e morde a isca, porque você diz, eu sou homem. Outros dizem, né? Como eu repeti aqui, a carne é fraca, não resistia à tentação. Aí o pastor vai e ora uma vez, ora 2, ora 3, e tem uns irmãos dentro da igreja, tem uma liderança que apoia esta prostituição. Eu não posso mandar para a rua, eu não posso repreender por causa do ministério dele. Ele tem ministério. Presta bem atenção, liderança da igreja. Presta bem atenção, irmãos. Prestem bem atenção, que este sujeito já jogou na lama o ministério dele. O cajado que ele tinha na mão e já jogou fora diversas vezes. Você errar uma vez, tudo bem, mas você permanecer no erro, você permanecer no pecado, você permanecer na mesma prática, se torna iniquidade, meu irmão. Então não é você que vai salvar o ministério de A ou de B. Pecou uma vez, disciplinou, tem que fazer como Davi quando ele caiu com Betseba. A palavra diz que ele não voltou mais a pecar naquilo que ele tinha errado, porque houve arrependimento. Mas tem tipo de pessoas que não conhecem arrependimento, não sabem o que é arrependimento. Eu caí hoje, passa uma semana, caí de novo, passa uma semana, caí de novo, e o que é mais triste é a liderança da igreja passando a mão na cabeça. Errou num campo,
aí joga para outro, chega lá, se prostitui com as mulheres do campo, aí joga para outro campo. Porque ele tem um ministério. Ora, vão se catar, meu irmão, vão se converter. Vocês pensam que estão fazendo bem, vocês vão para o inferno junto com ele. É isso mesmo. Vão para o inferno junto com ele, porque estão acobertando o pecado de sem vergonha que está dentro da casa de Deus, jogando o nome de Cristo na lama. Louvado seja o Senhor. Enquanto isso, aqueles que merecem estar no altar do Senhor não têm lugar, porque pregam a verdade. E depois querem que fiquemos calados, né? O 14. Mas cada um é tentado quando atraído e encontrado pela sua própria concupiscência. O 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Presta bem atenção. Havendo a concupiscência concebido, o que é conceber? É você trazer para o seu coração. Dá à luz o pecado, ou seja, nasceu o pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Meu amado irmão, presta bem atenção. Você que não consegue resistir um rabo de saia, presta bem atenção. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, se não me recordo, ele vai dizer no Evangelho que na lei era considerado adultério uma relação ilegal entre um homem e uma mulher. Mas ele, Jesus, estava falando que quando você olha para uma mulher e cobiça, você já está cometendo adultério. Ou seja, houve um adendo na lei por parte de Cristo. Então não precisa mais eu consumar o ato. A partir do momento que eu desejei algo que eu não deveria desejar, eu já estou cometendo pecado. Sabe o que é isso? Volto a falar. É a concupiscência. Tiago está falando aqui. A concupiscência sendo concebida, ou seja, eu recebi, dá luz ao pecado. Ou seja, nasceu o pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Então eu preciso ter bastante atenção nesse espaço. Irmãos, eu olhei, eu desejei, repreende logo, meu irmão, da tua vida. Não cede à tentação. Não pede para ver até onde vai. Não pede para ver até onde você é forte. Não pede, meu irmão. Para no ato. Olhou, desejou. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para livrar, para libertar, para curar, para repreender. Pede para o Senhor lançar por terra. Pede para o Senhor levar para longe esta pomba gira, este rabo de saia, esta bebida, esta droga, tudo aquilo que pode te afastar do Senhor. Pede para o Senhor repreender. Não deixa nem o pecado nascer. Não deixa dar luz ao pecado. Não, nem muito menos tu consumir o pecado. Amados, porque muitos ministérios estão sendo destruídos, eu volto a repetir. Muitos casamentos estão sendo destruídos pelo pecado. A apostasia dentro da igreja. Amado, essa frieza espiritual. Este amor às coisas proibidas dentro da igreja. A igreja, você vê muita gente, a igreja está inchada, mas tudo que é inchado é doente. Você vê que é uma geração de crente fraco, uma geração de crente que tem pavor de Satanás, uma geração de crente sem autoridade no mundo espiritual, uma geração de crentes doentes dentro da igreja, muitos crentes atacados de doenças espirituais dentro da casa de Deus. Então a igreja precisa repreender, precisa aprender a entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, que a nossa luta é espiritual, é contra demônios, meu irmão.
E a partir do momento que você cede, a partir do momento que você não sabe o que é provação, que você não sabe o que é tentação, a partir do momento que você não tem forças para repreender o pecado, vai ficar fácil para o diabo. Todo o culto que nós pregamos, as reconciliações são de pessoas que estão dentro da casa de Deus, estão afastadas dentro da casa de Deus. Ou seja, são pessoas que não levaram a sério o Evangelho. São pessoas que não levaram a sério a Cristo. São pessoas que são crentes nominais. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço parte de coral, eu faço parte de teatro, tem uns que tem até ministério de dança, umas coisas meio estranhas aí. Ou seja, estão lá, estão fazendo parte do corpo da igreja. Irmãos, eles estão doentes espiritualmente. Pessoas com espírito de opressão, pessoas com depressão dentro da igreja, com ansiedade dentro da igreja, pessoas que não dormem dentro da igreja, pessoas que ouvem vozes dentro da igreja. Que tipo de crente nós estamos formando hoje? Ô liderança? Que tipo de ensinamento essas pessoas estão tendo? Será que são incentivadas a lerem a palavra de Deus, a estudarem a palavra de Deus? Será que são incentivadas a jejuarem? Será que são incentivadas a orar, a zelar pelo corpo, pelo Espírito Santo? Porque você entra numa igreja onde você não sabe quem é quem. Mulheres com roupas indecentes, homens com roupas também imorais, indecentes, dentro da casa de Deus, e você não sabe quem é quem. Não que a roupa, que a indumentária vá formar o crente, mas a partir do momento que você sabe que você é templo do Espírito Santo, você vai cuidar do seu corpo, porque o seu corpo pertence a Deus, é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16, Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, se eu não zelar pelo meu corpo, se eu não cuidar dele, se eu andar expondo, o Senhor vem e destrói. O corpo é dele, foi feito para ele habitar em nós, para a glória dele habitar em nós. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nesta palavra, que nós possamos nos preparar, que nós possamos resistir a este tempo tão perverso que estamos atravessando e que é um prenúncio da volta de Cristo. Às vezes reclamamos de tudo que estamos vendo, mas somos incapazes de fazer a diferença. Às vezes apontamos os erros, mas somos incapazes de fazer alguma coisa. Ah, todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim. Ainda tem uma liderança que diz assim, que é para nós acompanharmos as mudanças que estão acontecendo na igreja. Olha, vai te captar, né, meu irmão? Se a mudança que tu estás propondo vai me levar para o inferno, tu queres que eu te siga? Faça você, meu irmão. Eu não vou seguir mudança nenhuma, eu vou continuar pregando a palavra de Deus, eu vou continuar me investindo como crente assembleiano pentecostal, eu vou continuar anunciando contra o pecado, que foi para isso que Cristo me chamou. Não foi para fazer vontade de homem, não. Cristo me chamou para fazer a vontade dele, porque se fosse para fazer a vontade do homem, eu ficava no mundo. Agora, eu chegar numa igreja e receber instruções para não falar sobre pecado, porque senão o povo vai se ofender. Então, meu irmão, então prega você, não me deixa pregar, porque Deus me chamou para pregar a palavra, para pregar a palavra. Agora, os teus presentes, né, a tua glória, homem, aquilo, meu irmão, não me interessa, isso aí não me interessa, não quero saber. Não me oferece nada em troca, porque, meu irmão, tudo que tu me ofereceres em troca, não chega perto daquele que Deus tem preparado para mim. Então, eu não estou nem aí para os teus presentes. Entendeu? Deus me chamou para fazer a vontade dele. E eu prego contra o pecado, sim. Eu prego porque eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu ouvi perfeitamente o que ele mandou eu fazer. E é por isso que eu prego a palavra de Deus. Eu falo para você, se você quiser ir para o céu, se você quiser herdar a vida eterna, se você quiser
descer com a Nova Jerusalém, se você quiser morar em uma terra nova, se você quiser viver eternamente, meu irmão, resista às tentações, fuja do diabo e adore a Deus com todo o seu coração, que você terá um grande galardão. Amém? Eu vou fazer uma breve oração e desde já eu agradeço o tempo que você disponibilizou para ouvir a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento onde estivemos diante da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu és Deus santo, tu és fiel, tu és justo, tu és o Deus, Senhor, tu és o Deus da minha vida, tu és o Deus da vida da minha família, tu és o Deus da vida, Senhor, de muitos irmãos mundo afora, que não dobraram o joelho e não beijaram a Baal. Tu és o Deus, Senhor, que tem nos sustentado, tu és o Deus, Senhor, que tem nos segurado pelas mãos, tu és o Deus que tem feito, Senhor, nós superarmos, Senhor, as adversidades. Tu és o Deus, Senhor, que tem, meu Pai, iluminado nossos caminhos, aplainado nossos caminhos, para continuarmos pregando a tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha, meu Deus, nos alimentar com a tua palavra. Não deixa, Senhor, nós retrocedermos, não nos deixa sensíveis às tentações, mas nos deixa fortes, nos deixa, Senhor, firmes. Senhor, que nossos pés estejam na rocha que és tu, Jesus Cristo. Que nós possamos fazer a diferença, Pai. Eu peço por este homem, por esta mulher, que o Senhor, meu Pai, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos. Que o Senhor, meu Pai, abençoe o ministério dos meus irmãos. Que o Senhor, meu Pai, faça-os prosperar nesta terra, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, fiquem todos com a paz de Deus, que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.